Mas o que é a seletividade alimentar? A seletividade alimentar, ela é Tem alguma explicação para essa recusa do verde, da coisa do verde ser meio que quase que para todas as crianças ali costuma ter uma aversão para esse verdinho? Existe alguma explicação para esse problema com o verde especificamente? O que eu vejo na prática, né? Quando eu trabalho também com a parte de introdução alimentar. O que é a disfagia? Correlacionada à dificuldade alimentar, mas aí... As crianças do espectro autista, elas têm mais tendência a terem questões alimentares? No autismo em si, a questão... No caso da criança que realmente não demonstra nenhum interesse pela comida, ela não sente fome ou é realmente uma aversão à comida? Ou pode ter o caso de que a criança realmente ela não tenha fome para se alimentar? E pode acontecer o contrário, da criança, ao invés de recusa alimentar, a criança ter uma compulsão alimentar? E qual é a diferença, então, para a gente entender, entre a terapia alimentar e um acompanhamento nutricional tradicional, né? Uma ida ao nutricionista? A terapia alimentar, o processo... Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. O meu nome é Fernanda Rocha e o programa de hoje a gente vai conversar com a nutricionista materno-infantil Sari Barbosa. Bem-vinda, Sari. Obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. E a Sari é especialista em transtorno do espectro autista, né? Isso. E terapia alimentar. Isso. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa dificuldade alimentar e sobre a terapia em si, como ela acontece, entender como é que funciona isso. Mas antes, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, de como que você chegou nesse nicho dentro da nutrição. Meu nome é Sari Diele, né, mais conhecida como Sari Barbosa. Sou nutricionista já há quase 8 anos. E a nutrição infantil, ela entrou na minha vida no final da faculdade, basicamente. Eu falo que foi, na verdade, uma amiga /vizinha. Tinha uma bebê e pediu ajuda em relação à nutrição infantil. E aí eu comecei a estudar sobre introdução alimentar. E foi uma área que me encantou. E a partir daí eu já comecei a me especializar. Quando eu me formei, fiz a pós-graduação em obstetrícia, nutrição infantil e adolescência. Fiz e aí foi indo, e até que chegou o autismo na minha vida. Né? Eu já atuo com autismo já tem mais ou menos uns 3 anos. E aí fiz a especialização em nutrição funcional, terapia alimentar, autismo e TDAH. E uma coisa foi levando a outra, assim. Hoje eu me encontro dentro da nutrição infantil. Tenho uma clínica que trabalha exclusivamente com essa parte também, né? A Infantri, em Campo Grande, onde a gente trabalha toda essa parte de autismo... Aqui no Rio de Janeiro, né? Isso, né? Autismo, dificuldade alimentar, acaba sendo o nosso cargo-chefe, a terapia alimentar, porque a gente foi a primeira clínica lá em Campo Grande, né? Aqui no Rio, a trabalhar com terapia alimentar, a ter a especialização em si, a trabalhar com esse público. Então, assim, hoje eu já sou realizada nessa área. E vamos lá. O que a gente fala seletividade alimentar? Não sei se seria o termo certo, mas o que é a seletividade alimentar? A seletividade alimentar, ela é uma das questões da recusa alimentar. Quando a gente fala de recusa alimentar, a gente tem a fase inicial que toda criança passa, que é aquela fase onde a criança ela começa a deixar de comer determinados alimentos, escolher o que quer comer. Coisas que de repente ele já comia, mas do nada parou. Para de comer. Isso, tipo, no almoço ele comeu muito bem, a comida chegou no jantar e ele já não quis. Ou então a fruta da vez essa semana é a banana. E aí ama a banana, come banana todos os dias, de repente parou de comer. Não quer mais. E aí essa fase é muito comum acontecer em todas as crianças, que percorrem ali entre 2 a 3 anos, e geralmente até 1 ano e meio, assim, a gente já consegue perceber. E essa fase dura geralmente 30 dias, 40 dias. Isso aí a gente caracteriza ainda como uma fase. Tá. Quando passa desse 1 mês e meio, a gente já caracteriza como a seletividade alimentar, que é um estágio 1 dessa recusa alimentar, onde a criança ela seleciona os alimentos que ela vai comer, ela ainda come todos os grupos alimentares, ainda come ali uma fruta, um legume, uma verdura, come o feijão, o arroz, ou a batata, come um pouquinho de cada coisa. Mas ela começa a selecionar. Antes ela comia praticamente todas as frutas, agora ela só quer comer maçã, banana e pera. Antes ela comia todos os legumes, agora só aceita cenoura e chuchu. Mas ela ainda aceita provar de vez em quando. A gente ainda consegue montar um prato para aquela criança na hora da refeição, consegue diversificar o lanche.
Aí a gente já vai para a dificuldade alimentar quando é um estágio mediano ali nessa recusa alimentar, onde ela exclui algum grupo da sua alimentação. Então, por exemplo, ela não come mais nenhum tipo de fruta. Antes ele ainda comia banana e maçã, agora nem isso ele quer mais. As mães geralmente relatam. Ele não quer nenhum tipo de carne, não quer carne, peixe, frango, ovo, não come mais nada. A comida é arroz e feijão. O arroz, feijão, e eu consigo colocar ainda uma batata ou uma cenoura. E aí ela tem uma alimentação mais restrita. Geralmente a criança come em torno de 20, 25 alimentos no máximo ali, nessa dificuldade alimentar. Já não aceita experimentar coisas novas, já tem uma resistência maior. E aí é um estágio nível 2, mais ou menos, dessa recusa. Quando a gente chega no estágio nível 3 dessa recusa alimentar, que é a neofobia alimentar, onde a criança ela já passa a ter um comportamento mais rígido referente à alimentação. Ela tem todas as características da dificuldade alimentar associada ao medo de comer, ou o medo do alimento por si só. Então, ela não consegue ficar no mesmo ambiente que tem o alimento, ela não consegue, a família já não consegue, por exemplo, viajar, ir a restaurantes, a família não consegue deixar a criança muitas vezes na creche, porque ele não almoça na creche, ele só toma o lanchinho da manhã de casa, vai para a creche, chega na creche, ele não consegue fazer nenhum tipo de refeição. Ele vai passar o dia todo sem comer. E aí, geralmente, a creche não aceita deixar a criança o dia todo sem comer. E aí, a criança já não consegue ficar mais na creche porque não está almoçando, fazendo a refeição principal ali. Só aceita comer se for em casa, com uma mesma pessoa. Então, essa alimentação mais restrita, associada a esse medo do comer, ele vê o prato de comida, já corre, já chora, já não quer ficar no mesmo ambiente. Isso já até mesmo, às vezes, faz ânsia, ou até mesmo faz o vômito em si na hora da refeição. Isso a gente já caracteriza como aneofobia alimentar. É um estágio mais grave dessa recusa alimentar. São crianças que restringem muito a alimentação. Geralmente tem poucos alimentos no seu repertório alimentar. Tem crianças que chegam a ter até 3 alimentos só ali no dia e tem uma alimentação muito mais restrita. E geralmente eles selecionam por marca, cor, textura. Então, crianças que só comem o pão se for da marca X. Criança que só come a batata, mas só se for frita. Que só prefere as texturas mais secas, as texturas mais crocantes. São crianças que geralmente na hora da refeição preferem alimentos de tonalidades mais claras, né? Tons mais pastéis, o branco, o amarelinho. Por quê? Porque ela consegue visualizar se alguém escondeu algo ali ou não. Então, tá. Que, de repente, o feijão ali, pode botar um legume por baixo e ela não consegue ver o mais clarinho, ela tem... Que é aquela questão, não tá comendo, mas aí eu coloco tudo ali no feijão, misturo na carne e aí a criança consegue comer. E geralmente, eles tendem a preferir alimentos de texturas mais secas, porque é difícil você misturar alguma coisa numa batata frita, por exemplo, num purê, você ainda consegue colocar uma coisa em outra. Na batata frita, não. No arroz, também não. E aí, prefere alimentos de texturas de cores mais claras, porque visualmente eles conseguem observar se tem alguma coisa escondida ou não. E aí, quando tem alguma coisinha diferente, ou uma batata que veio com orégano, ou um temperinho diferente que saiu ali, um pedacinho de alho, por exemplo, quando refogou o arroz um pouco maior, a criança já recusa e ela recusa o prato inteiro. Ela não consegue, eu tirei a cenoura do prato e come o resto. Não. Ela já recusa o prato todo, você geralmente tem que trocar para ela conseguir comer, ou às vezes nem trocando, ela ali já perde totalmente a vontade do comer e já não quer mais. Geralmente a neofobia ela se encaixa naquele momento onde as famílias falam assim, a hora da refeição é um tormento lá em casa, que a gente já sempre briga, choro, já fico ansiosa quando chega aquele momento, porque eu não sei se ele vai comer, se não vai, e aí geralmente isso se caracteriza como a neofobia, que é esse estágio mais grave dessa recusa alimentar. Então, só para recapitular, quais são os 3 estágios da recusa alimentar? A seletividade alimentar, onde a criança seleciona os alimentos. Que é a fase mais leve, digamos assim. Isso. A dificuldade alimentar, onde ela restringe essa alimentação, não quer experimentar alimentos novos. E a neofobia alimentar, onde tem todas essas características associadas junto com o medo do comer. Ela restringe a alimentação e, ao mesmo tempo, ela tem medo do alimento. Ela sempre fica naqueles mesmos alimentos, que a gente chama de alimentos conforto. Porque é o confortável, ela já tem a previsibilidade em relação àquilo, ela já sabe o que espera. Então, tudo que é novo, ela pega e ela se distancia, ela não aceita comer.
E você estava falando também de grupos alimentares. Quais são os grupos alimentares, só para a gente entender? Isso, tem o grupo das frutas, que aí engloba todas as frutas por si só. O grupo dos legumes em si, das hortaliças, que a gente chama dos coloridinhos, que aí vem a cenoura, chuchu, a abobrinha, a abóbora, a beterraba. O grupo das verduras, onde nós temos o alface, repolho, brócolis. Os verdinhos. Dos verdinhos, que fica mais fácil. Que normalmente a criança não gosta do verdinho. Isso, o verdinho geralmente é aqueles que primeiro... Que fica no cantinho do prato. Que é o primeiro que eles excluem ali, seja a salada por si só ou até mesmo os temperinhos, né? Quando você vai temperar alguma coisa. Tem o grupo das leguminosas em si, ou proteína vegetal, que são os feijões de forma geral, grão de bico, ervilha, lentilha. Tem o grupo dos carboidratos, que são arroz, macarrão, batata, pães em geral, aipim. E é até interessante falar que muita gente acredita que a batata entra no grupinho dos legumes e, na verdade, ela entra no grupo dos carboidratos. E a proteína animal, que é a carne, peixe, ovo, frango, carne de boi, carne de porco, os miúdos de forma geral. Tem alguma explicação para essa recusa do verde, da coisa do verde ser meio que quase que para todas as crianças ali, costuma ter uma aversão para esse verdinho? Existe alguma explicação para esse problema com o verde especificamente? O que eu vejo na prática, né? Quando eu trabalho também com a parte de introdução alimentar. Então, muitas famílias têm receio de introduzir as verduras, as folhas, logo no começo da introdução alimentar, né? Isso acaba que eu vejo na minha prática. A gente não tem um estudo que fale assim, as crianças não aceitam verde por conta de X, Y ou Z. Mas o que eu vejo acaba se apresentando muito tardiamente esses verdes. O máximo que se entra ali com os verdinhos na fase de introdução alimentar, quando a criança está comendo, ali por volta dos 6 meses, é um brócolis, às vezes é um espinafre misturadinho na carne. Então, é muito mais difícil a apresentação do verde. E aí deixa tardiamente. Quando deixa isso para mais para frente, ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, a criança já está com esse paladar meio que formado. E aí ela acaba já não querendo tanto esses alimentos. Porque ela não tem o hábito. Porque quando vai apresentar, geralmente os verdes, as folhas, já está começando a apresentar na fase que a criança começa a escolher o que quer comer. Que é aquela fase que a gente chama também do terrible two, que são os terríveis 2 anos, a primeira adolescência, que eu prefiro falar, né, da criança, onde ela começa a escolher tudo que ela quer, seja brinquedo, seja roupa que vai vestir e inclusive o que vai comer. E aí, nessa hora que ela já está passando por esse misto de escolhas, de emoções, de mudanças, né, a gente quer introduzir um alimento que por si só já não é um alimento que chama tanto a atenção, porque não é um alimento muito saboroso, porque tem um sabor neutro. E aí a criança ela tende a recusar. E aí a gente tenta introduzir algo novo no momento mais delicado da criança. O ideal é a gente apresentar desde o começo para essa criança, para ela ir se familiarizando assim como os outros alimentos. Não que isso vai fazer com que a criança não queira comer o verde, mas as chances de recusa vai ser menor comparado quando a gente não apresenta. Tá, entendi. É comum a criança rejeitar alguns alimentos por conta de textura ou de cheiro? Pode acontecer. Quando a gente fala da recusa alimentar também, né, dessa dificuldade alimentar, a gente tem 3 pontos da recusa, né? As questões orgânicas, que são questões clínicas. Algum tipo de deficiência nutricional por si só, né? A criança que está com uma anemia, ela diminui a patabilidade, então ela não tem prazer no comer. Uma deficiência de zinco, magnésio, B12, ou alguma doença que essa criança teve, uma pneumonia de repetição, pé, mão, boca, otite. E tem as questões comportamentais, que é uma falta de rotina, ou também uma mudança muito brusca que aconteceu com essa criança. E vem as questões sensoriais. Fez uma mudança, por exemplo? Mudou de casa, mudou de cidade? O pai, por exemplo, precisou mudar para outra cidade por conta do trabalho, a família toda mudou. E aí a criança está ali no meio do ano, naquela adaptação já escolar, tudo teve essa mudança. Ou ela, por exemplo, ficava com a avó veio a falecer, ou mudança de babá, mudança de escola, ou até mesmo mudanças pequenas, né? Ela estudava de manhã e agora passou a estudar para tarde. Ele dormia tal horário e passou a acordar tal horário. Então, pequenas mudanças para a criança precisa de previsibilidade. Quando isso não tem, essa rotina principalmente, que conta mais em relação a isso, ela não acontece, a criança ela se desestabiliza. Então, essas mudanças acabam influenciando em todo o comportamento da criança, inclusive na alimentação. Também na alimentação.
E aí as questões sensoriais, que também é um desses parâmetros, ela engloba todos os sentidos. Dentre esses, o olfativo, o tátil. Então, se a criança, por exemplo, ela tem uma hiperolfatividade, o cheiro para ela é potencializado, alguns alimentos de cheiro forte ela tende a repelir, ela tende a não querer comer, porque aquilo incomoda ela. Se ela tem uma supersensibilidade intraoral, alimentos que têm grânulos, para ela, acaba sendo muito estimulante, e aí ela não consegue comer determinados alimentos. Por exemplo, uma criança que tem uma questão auditiva mais acentuada, o alimento crocante para ela é como se tivesse um tambor na cabecinha dela. Então, aquilo que para a gente faz aquele creque-creque, para a criança aquilo dali é 10 vezes um estímulo maior. Então, ela tende, o que incomoda, a gente tende a pegar e recusar. Fica tudo maior, fica tudo macro. Sim. Fica mais alto, o som, o cheiro fica mais forte. Fica um hiperestímulo para ela. E aí ela tende a recusar. E é comum ter mais de um conjugado, por exemplo, ela tem a questão do olfato e a questão da audição. Pode acontecer de ter um conjunto. Ela, por exemplo, tem uma hipersensibilidade tátil, onde ela não consegue lidar com determinadas texturas. Então, por exemplo, geralmente são muitas texturas, não generalizando, mas é muito comum mais as texturas mais pastosas, que sujam mais, essa criança ter dificuldade. São texturas que, se eu não consigo nem segurar, eu não consigo levar à boca, porque é muito mais invasivo. Então, eu acabo pegando o que e deixando de lado. E aí a gente consegue ver, não só em relação à alimentação, mas, por exemplo, ela não consegue lidar com slime, com uma massinha, brincar com brincadeiras que sujam mais, porque aquilo incomoda, ou ela já pede logo para limpar. Então, alimentos que também, né, são mais pegajosos, um purê, um creme, ela acaba também não querendo comer por conta desse estímulo. O que é disfagia? Correlacionada à dificuldade alimentar, mas aí isso daí é um tratamento que se faz com a fono. E aí a gente vai entender se é uma questão por conta da linguagem ou uma questão por conta oral, da oromotricidade. O que se fala de oromotricidade se trata relativamente da parte de deglutição. E aí acaba atrapalhando na questão de alimentação, na questão alimentar por si só. Aí teria que ser um tratamento combinado entre... Aí é um tratamento multi, onde trabalha a alimentação na terapia alimentar e a parte da deglutição com a fono. E aí é uma fono que trabalha com a parte de oromotricidade, porque aí a gente também tem duas vertentes, como eu mencionei, né? A de linguagem e a oromotor. Isso são duas como é que eu vou falar? Duas especialidades da fono. Da fono. E aí a gente precisa procurar. Às vezes tem crianças que fazem tem duas fonos, né? Sim, e a gente fala, mas nossa, 2 fonos. Porque uma vai trabalhar diretamente a linguagem com a criança e a outra vai trabalhar diretamente a parte de oromotricidade, auxiliar na deglutição e todo esse sistema. Então, a disfagia, ela pode interferir na questão alimentar? Pode, porque ela entra com uma questão orgânica. Tá. É que a gente fala, né, que é a questão clínica, assim como a otite, a pneumonia de repetição, o frênulo de língua curto, isso tudo entra em questões clínicas. Que acabam atrapalhando. Isso, colaborando ali para essa recusa alimentar também. Porque quando a gente fala da recusa, a gente tem mais de 200 pontos que levam a criança a não querer comer. Tem um estudo que fala que são mais de 200, se eu não me engano, são 204 motivos ali, questões para a criança não comer. E uma dessas, né, vem essas questões clínicas envolvidas. E a gente falou da seletividade alimentar. Sim. Dificuldade alimentar. E da neofobia alimentar. Se não diagnosticados e não tratados, essas questões, elas podem perdurar? Sim. Na adolescência, na vida adulta? Sim. Muitas das vezes a gente fala assim, não, espera que quando crescer passa, né? Não, é só uma fase. Quando crescer, ele passa a comer. Fulano não comia, depois cresceu, hoje come tudo. Come tudo. E aí eu falo, é um tiro no escuro. Possa ser que essa criança cresça, tenha um entendimento. Se ela não tiver nenhuma questão, só tem uma questão de comportamento associada, pode ser que ela, quando crescer, possa ser que ela volte a se alimentar, ela queira ou não. Quando ela tem questões clínicas associadas, uma anemia, você não vai, com o passar do tempo, você vai se curar da anemia. Sim. Né? Você precisa tratar. Sim. Uma questão sensorial, se você não trata, a tendência é, com o passar do tempo, também piorar. E uma questão de comportamento por si só também, dependendo do nível desse comportamento, ela vai cada vez ficando mais reclusa. E aí, com o passar do tempo, possa ser que essa criança piore,
fique na mesma estagnação ali, que ela não queira comer, ou ela vai piorando, vai cada vez excluindo mais, até chegar a um ponto que ela já não tem mais dentro nenhum tipo de alimento dentro da alimentação. E é muito comum acontecer, né? Assim, para quem é de fora, para quem não vive isso, acha assim, nossa, mas tem uma criança que só come, por exemplo, um tipo de alimento, como que sobrevive, né? Onde está essa criança? E é mais do comum do que parece quando a gente que trabalha, a gente vê isso. Eu tenho pacientes que só tomam leite. Não comem nada, não mastigam nada. Então, aí já causa também uma hipotonia, que aí já vai para uma questão clínica. E aí, seria o que, hipotonia? Ela acaba que a nossa mandíbula, o nosso maxilar, ele é um músculo. Uhum. Se a gente não mastiga, se a gente não morde, se a gente não tem essa mastigação, a gente vai acabando atrofiando. E é o que vai acontecendo com a criança, com qualquer pessoa. Se eu não estou mastigando, ela vai atrofiando ali. E aí acaba ficando com o rostinho um pouquinho mais caidinho, porque não tem não faz esse movimento, ele não exercita essa musculatura. Isso. E aí chega um determinado momento que ela pode até querer comer, mas não é que ela não queira, é porque ela não consegue. Porque ela quer mastigar determinadas coisas, mas ela não tem essa força necessária e aí ela não consegue mastigar. E aí vai cada vez indo para o mais pastoso, se conseguir comer. Ou então são crianças que só ficam no leite. É muito comum. Eu tenho pacientes que só tomam leite. Ah, mas come um biscoito? Não. Ah, mas uma batata frita que toda criança queria comer, come. Não come. E aí vai passando o tempo, ela vai cada vez restringindo mais. Apesar de hoje eu atender somente crianças, ainda aparecem alguns adolescentes, né? Eu acabo atendendo. E assim, adolescentes entre aspas, 18, 19 anos, que é interessante que eles mesmos procuram, porque aconteceu exatamente isso. Né? Na infância não comia, e aí a família tentava, não conseguia, falava assim, não, deixa que uma hora passa. E aí nunca passou. E aí chega um momento que começa a sair com os amigos, ter aquela vida social mais estabelecida, começa a ter um entendimento em relação à alimentação. Porque a comida também é um ato social, né? Isso, né? Tudo que envolve qualquer lugar que a gente vai, a gente acaba sempre tendo alguma coisinha para comer. Alguém você vai chegar em um lugar e vai perguntar, você quer um café, você quer um biscoito? Então, sempre a comida ela acaba estando envolvida em toda a questão de sociabilidade. Sim. E aí o adolescente, ele ainda está naquela fase de transição para adulto e tudo mais. E aí, quando chega, ele não consegue comer, como que ele vai explicar aquilo para os colegas? Então, geralmente, eles que procuram, hoje a maior parte dos adolescentes que eu atendo, eles que procuram porque tem uma alimentação muito restrita, no qual não foi tratado na infância. Eu já atendi adolescentes, por exemplo, que só comiam feijão e frango frito. E de café da manhã era pão. Mais nada, pão puro. E aí, imagina você ir viajar um final de semana para casa de um amigo e você falar, não, eu só como caldo de feijão com frango frito e como pão puro. Eles se sentem inferior, e aí eles que vão eles geralmente procuram aquela ajuda. Vergonha, né, dessa situação. Sim. E aí eles querem sair, começam a se relacionar e não conseguem comer, e aí tem toda a questão realmente do social envolvido ali. E aí a família, quanto antes a gente consegue um tratamento, intervém nessa criança com essa dificuldade alimentar, melhor. Porque eu falo que é como se fosse uma mala. Vai passando os anos, essa mala vai cada vez enchendo mais. Chega um momento que não só vai crescendo e não tem mais espaço. E aí a gente chega um momento que a criança já tem tá tão sobrecarregada de tudo que vem falando para ela que ela não consegue, que ela é fresca para comer, né? Que ele nem tenta, que ele já não come, que ela acaba tomando aquilo como verdade e ela nem consegue se esforçar. Ou quando ela consegue comer, ela já foi tão falado para ela que ela não consegue, que ela nem reconhece mais o que ela consegue fazer. E aí, quanto maior, mais enraizado aquilo fica dentro dela. Então, quanto menor a gente consegue agir, mais fácil, porque a gente vai remodelando aquela criança, a gente vai ressignificando isso para a criança. É muito mais fácil a gente pegar uma criança que ainda está começando e construir junto com ela, do que pegar uma criança que já está com aquela base toda construída e a gente ter que refazer aquilo junto com a criança. Geralmente, nesses casos, a gente é necessário uma psicóloga para trabalhar junto. Geralmente, crianças entre 5 a 6 anos, eu sempre peço uma avaliação da psicóloga, porque geralmente é uma fase de fechamento neural, para poder ter essa avaliação, porque aquela criança já foi tanta coisa falada para ela, que ela já se coloca num lugar que ela realmente não consegue comer, e ela não come. E aí já não é porque ela não quer, é porque ela realmente não consegue. Não consegue. Você falou em fechamento neural, o que é o fechamento neural? É quando aquele desenvolvimento da criança na primeira infância já está feito ali, né? Claro que ela vai continuar se desenvolvendo, adquirindo habilidades, mas aquele primeiro momento já se concluiu.
E aí ela já tem aquilo tudo muito estabelecido para ela. Porque até então a gente tem o que a gente chama do reflexo espelho quando a criança é pequena. A gente faz, a criança reproduz. A gente faz, a criança reproduz. Quanto bebê... Aquele macaquinho de imitação, né? Isso, quanto bebê ainda é muito comum isso, né? De a gente estar comendo, a criança ficar olhando e a gente muitas vezes fala, nossa, ela tá aguando, dá um pouquinho. Porque ela ainda tá aquilo, a gente faz e ela começa a pegar e uma esponjinha que vai absorvendo. Chega um momento que essa esponjinha já absorveu tudo, então fechou. Ela vai continuar aprendendo, mas ela ali ela já começou a determinar os gostos, o que ela gosta, o que ela não gosta, ela já consegue verbalizar em algumas questões isso. Então, quando chega em determinado ponto, vamos comer aqui a cenoura. Não gosto. Mas por quê? Não gosto. Ela colocou na cabecinha dela que ela não gosta e acabou. E aí aquilo dali já está muito mais enraizado. Então, uma criança de 2 anos que chega para mim e fala que não gosta, como ela ainda está nesse período de grande desenvolvimento inicial, a gente ainda consegue entender a motivação da criança e trabalhar em cima disso para conseguir inserir. Uma criança de 5 a 6 anos, quando ela fala não gosta, você pode fazer o que for que ela realmente vai falar que não gosta. Então, você vai precisar desconstruir aquilo, procurar entender com essa criança o que ela não gosta naquele alimento. É a cor, é o sabor, é a textura, e ressignificar aquilo com a criança. E muitas das vezes ela já foi tão assim, alguém já forçou, já ficou também, como que eu posso dizer? Falando realmente que ela realmente não gosta. Reforçou, né, que ela realmente não come, que ela não gosta, que aí a gente precisa da intervenção da psicóloga para poder trabalhar junto com aquela criança, muitas das vezes trabalhar junto com a família também, porque a gente desconstrói essa questão da criança, mas também a gente precisa desconstruir da família, porque a gente consegue colocar na criança que ela está aprendendo, que ela está começando a conhecer, começando a gostar, e se a família continuar reforçando, não, nem dá porque ela não come, nem dá porque ela não gosta. Aquele reforço negativo, né? A gente ajuda de um lado e acaba atrapalhando-se de outro. Então, é um trabalho em conjunto. Eu falo que é uma tríade, né? O profissional, a criança e a família, trabalhando em prol dele. As crianças do espectro autista, elas têm mais tendência a terem questões alimentares? Não é que haja mais tendência. No autismo em si, a questão sensorial ela é muito mais evidente. E aí, isso acaba interferindo diretamente na alimentação. Isso é um ponto forte na alimentação. Não é regra. Toda criança autista vai ter uma dificuldade alimentar, né? E toda criança que tem uma dificuldade alimentar, ser uma criança autista. Não é regra. Toda criança está suscetível a ter uma questão alimentar. Só que no autismo isso se torna muito mais presente pelas questões sensoriais envolvidas, que são muito mais abrangentes no autismo. E a partir de quando, assim, que a família deve procurar ajuda? A partir do momento que a família já percebeu que tem uma recusa, a gente já começa a interferir. Eu sempre falo, uma avaliação é sempre bem-vinda. Porque um profissional ele vai entender, olha, realmente existe uma recusa, existe uma dificuldade alimentar aqui associada, e a gente vai precisar de um tratamento. Ou não, é só, por exemplo, uma desorganização da rotina. Já chegaram crianças para mim que a família falou, não, porque eu queria terapia, porque ele não está comendo. E aí eu vou avaliando, entendendo que a família, na verdade, é só um ajuste na rotina que aquela família não tinha. A criança acorda na hora que quer, come quando quer, come o que quer. A gente ajustou aquilo, já está tudo organizado. Então, a gente precisa entender. Geralmente, a gente não caracteriza uma dificuldade alimentar em torno de 1 ano e 2 meses, porque é um período ainda da introdução alimentar. A criança ainda está descobrindo os alimentos. Então, a gente não caracteriza uma dificuldade alimentar ali, mas a gente já consegue perceber alguns sinais. Por exemplo, uma criança que com 8, 10 meses ainda não aceita comer nada, não pega nada com a mão, né? Só aceita comer se for aquela sopinha, ainda coisa muito líquida, muito pastosa. Aí a gente já começa, opa, não é bem assim. A gente já começa a perceber que tem alguma questão ali associada, porque nessa fase já é esperado que a criança pegue alguns alimentos com as mãos, já leve à boca, já tem interesse por comer, já chega a hora da refeição, ela acaba ficando entusiasmada, querendo comer. Então, quando isso não acontece, a gente acaba percebendo que realmente tem alguma questão ali envolvida, e aí já é hora de a gente buscar uma avaliação e ver se vai ser necessário a terapia ou não, se é só mesmo algum ajuste ali necessário. Mas geralmente em torno de 1 ano as famílias já podem procurar. Já pode começar a procurar. Sim. No caso da criança que realmente não demonstra nenhum interesse pela comida, ela não sente fome ou é realmente uma aversão à comida? Ou pode ter o caso de que a criança realmente ela não tenha fome para se alimentar e por isso ela não come? Pode, sim. Pode, quando geralmente está muito interligado a uma deficiência nutricional. Quando a criança, por exemplo, ela tem anemia,
né? Elas têm essa baixa de ferro no organismo. Quando eu tenho uma anemia, essa baixa de ferro, eu não tenho estímulo para comer. É aquela criança que pode passar horas e horas e fala assim, meu Deus, né? Ele já tomou só o café da manhã, 8 horas. Assim, eu já almocei, já lanchei e ele ainda não comeu nada. É aquela criança que você deixar fica o dia inteiro sem se alimentar. Porque ela não tem esse estímulo para comer. Geralmente está muito associada à deficiência de micronutrientes. Ferro, zinco, magnésio, algumas vitaminas, como vitamina B12, por exemplo. E aí, quando a gente faz esses exames mais detalhados, né? Porque se a gente fizer um exame de rotina habitual, a gente não consegue perceber. A gente precisa fazer um exame mais detalhado. Pedir ali zinco, magnésio, selênio, esse ferro, ferritina, a gente conseguir ver. Tá baixinho, isso pode colaborar, porque nunca é um motivo único essa recusa, para essa baixa de apetite. Porque geralmente a criança ela não vai sentir o sabor do alimento. É como no início que houve o Covid, né? A gente não sentia aquele sabor e o cheiro. O paladar, o olfato. Aí tudo que você comia tinha meio que o mesmo gosto, né? Isso, e aí a gente não ficava interessado em comer, né? A gente não queria comer porque não tinha o prazer do comer. E a mesma coisa a criança quando ela tem essa deficiência nutricional. Ela não sente prazer no comer. Então ela vai comer alguma coisa, ela não sente tanto gosto. Ela vai pegar alguma coisa, ela não sente tanto cheiro. Então ela não tem esse estímulo. Então ela fica horas sem se alimentar ali facilmente. São geralmente crianças que procuram os extremos, né? Coisas muito doces, muito salgadas, os industrializados, esses ultraprocessados principalmente. Que tem o sabor mais porque tem o sabor mais presente, tem o sabor mais presente, sabor mais forte. E aí acaba isso aguçando mais o paladar. E pode acontecer o contrário da criança, ao invés de recusa alimentar, a criança ter uma compulsão alimentar? Pode. É muito mais difícil um bebê, uma criança de 2, 3 anos, ter uma compulsão alimentar. Não é impossível, mas é muito mais difícil porque ela ainda está numa fase de aprendizado e a criança ela tem um sistema regulatório muito tranquilo. Ela consegue distinguir quando ela está com fome, se é uma criança saudável, se ela não tem nenhum tipo de deficiência nutricional, e quando ela está saciada. Você pode botar um balde de sorvete na frente dela, ela vai comer, quando ela estiver saciada, ela para. Eu falo isso do meu filho, ele falou, açaí que é, acho que o alimento que ele mais ama nessa vida. Se ele não estiver com fome, ele não vai comer, ele vai parar de comer, mesmo que o potinho lá com a quantidade que ele costuma comer e ainda tenha, ele vai falar não quero e ele não come. Geralmente isso é muito comum, crianças que são amamentadas, porque aí o peito eu falo assim, você não consegue regular ali, a criança ela vai mamar quando ela para, acabou. Quando é na mamadeira, não, é um pouco mais comum acontecer, porque geralmente na mamadeira a criança também, quando ela está saciada, ela para. Só que aí é muito mais do adulto influenciar isso, porque tem adultos que, nossa, ela mamou pouco, e aí corta o bico, bota mais, não, tá mamando muito pouquinho, e aí vai. Pra aumentar essa ingestão do leite. Isso, quando força muito a criança a comer, não está comendo direito, e aí acaba forçando essa criança a comer quando pequena, e aí quando maior, essa criança ela entende que precisa comer sempre mais, precisa comer sempre muito, aquela criança que cresce ouvindo assim, nossa, não pode deixar nada no prato, tem que comer tudo. Olha, você está colocando isso no seu prato, você tem que terminar, não pode deixar. E, na verdade, o comer tudo, inicialmente, é o adulto que coloca, né? Sim, então, na verdade, a gente constrói. Não é a saciedade dele, né? Então. A gente que acha que aquilo ali é o suficiente, né? O que aquilo ali é o necessário. Um bebê, uma criança pequena, ela tem uma compulsão alimentar. Geralmente, assim, pode acontecer, é raro acontecer, mas pode, mas geralmente isso vem sendo construído. Geralmente, famílias que comem muito acabam influenciando, que tem esse excesso, essas questões, muito de não poder deixar nada no prato, tem que comer tudo. E aí, geralmente, quanto pré-adolescente, adolescente, eles geram essa compulsão alimentar, que aí também vem junto a ansiedade, todas essas questões, né, que acabam... A mudança, hormônio. Mudança, hormônio. Hoje a gente é uma sociedade muito imediatista, que as coisas para ontem. A tecnologia está muito presente já na vida das crianças. Celular, televisão. Então, a gente acaba tá muito correndo para tudo. Isso acaba sendo transferido para a criança. Come rápido, que já está na hora da escola. E a criança come rápido. Aí, a sensação de fome e saciedade, a sensação de saciedade, ela demora a acontecer quando a gente come muito rápido, quando a gente não mastiga direito. Porque essa sensação vem a partir do mastigar. Acontecer momentos depois, e até essa criança ter essa sensação, até a gente como um todo ter essa sensação de saciedade depois que comeu rápido, demora. E aí eu vou comendo. E aí isso vai se transferindo para a vida adulta e gerando uma compulsão. E quando a criança ela tem uma dificuldade no comer sozinha, o adulto, o cuidador ofertando a comida, ela come, mas sozinha ela não consegue comer.
ela não consegue realmente comer por alguma questão alimentar ali, ou algum condicionamento, porque ela sempre tem alguém para ofertar essa comida? Pode ser ambos, porque assim, depende muito. Porque tem crianças que sabem, é tudo um aprendizado, a gente não nasce sabendo comer. O ato de comer, ele é instintivo nas primeiras horas de vida. Depois a gente precisa ensinar a criança a comer, ensinar a mastigar, a habilidade com os talheres. Tem crianças que não têm essa habilidade por uma questão que realmente ela não tem. Ela não está em acompanhamento de acordo com o seu desenvolvimento que a gente espera na infância, esse desenvolvimento motor. E é necessário a terapeuta ocupacional para trabalhar essas atividades de vida diária com a criança, para ensinar essas habilidades. Mas, às vezes, a criança sabe, mas a família não permite. Porque se ele comer sozinho, ele suja muito. Se ele comer sozinho, ele come muito devagar e eu tenho hora. E aí é mais rápido eu oferecer na boca da criança. E aí aquela criança que também... Por exemplo, quando está com a mãe, com o pai, até come sozinha, mas quando está com a avó prefere dar na boca. E aí com a avó não come, né? Porque não permite isso para a criança. E aí essas habilidades vai depender muito. A gente consegue observar quando pequeno, né? Porque o ideal é a gente apresentar esses talheres já na introdução alimentar, não esperando que a criança com 8 ou 9 meses vai levar aquele talher à boca e comer. Ter essa condição motora de pegar... Isso, essa coordenação de levar. Mas a gente já apresenta para ela entender o que é aquele talher, ela já ir construindo essa habilidade, que geralmente essa habilidade ela vem ali por volta de 2 anos, 2 anos e meio, que a criança já consegue com coordenação, direitinho, equilíbrio, levar esse alimento na boca. Mas com 1 ano ela já consegue comer sozinha. Mas é aquilo que ainda suja, a hora vai com a mão, a hora vai com o talher. A gente estava falando que a anelfobia seria o estágio mais grave, né, da questão alimentar. A partir de quando que essa anelfobia ela costuma aparecer? Em qual idade, assim, da criança? A anelfobia, ela já pode ter crianças que já têm esse como primeiro estágio. Porque ela já veio com essa dificuldade desde a introdução alimentar, por exemplo, ali, ou então ali começou 1 ano, 1 ano e meio, veio com aquela fase, e aí foi tudo muito rápido, porque a família quer o que a gente chama do ciclo de recusa alimentar. A criança começou com a fase, a família tentou oferecer, e aí foi ver e tal, entrou com algumas suplementações para estimular o apetite, aí forçou e tudo, e aí a criança já começou, quando a família forçou a primeira, na segunda vez a criança já excluiu um grupo, e aí logo em seguida aquele momento da refeição já se tornou um momento de pavor para ela. Ou, por exemplo, uma criança que estava comendo normalmente, de repente teve um engasgo. E aí ela associou aquele engasgo ao alimento em si, e aí ela rejeita, aí ela já passa a ter medo do alimento. Então, de cara, ela já não passou nem pela seletividade, né? Ela já recusa... Seria um trauma, digamos assim. Sim, e ela já entra na anelfobia porque ela tem medo de comer determinados alimentos, porque aquilo possa acontecer. É muito comum criança ter constipação em determinados alimentos, né? Esse intestino mais preso. E aí ela teve essa constipação e associou essa constipação na hora do comer. Então, ela para de comer com medo, com receio, que aquilo vai causar aquela dor ou aquele desconforto. E o que é a terapia alimentar, primeiro? A terapia alimentar em si é um tratamento específico para crianças que têm alguma problemática em relação à alimentação. Crianças que têm alguma dificuldade em relação ao ato de se alimentar. Seja, por exemplo, tem crianças que comem de tudo, mas não conseguem comer em outros ambientes, não conseguem externalizar isso, só come em casa. Ou então criança que só come num determinado lugar. Eu tenho crianças, por exemplo, que só comem no restaurante X. Não consegue comer em casa, não consegue comer na escola, não consegue ter essa sociabilidade, ela não consegue comer em outros lugares. Ou crianças que recusam determinados alimentos, têm uma alimentação muito restrita. Crianças que têm uma questão de uma dificuldade alimentar bem ali, uma seletividade, né? Assim, ainda come uma variação de alimentos, mas não está ganhando peso. A família não consegue expandir esse repertório alimentar. Então, para todas essas questões, é indicada a terapia alimentar. Qualquer questão relacionada à alimentação que possa restringir, mesmo que seja de uma forma que a gente considere pequena, já é indicado essa terapia alimentar. E aí, para a gente entender a linha de tratamento real, quantas vezes na semana, qual o tempo, tudo, a gente precisa da avaliação para poder saber como que a gente vai seguir. Então, se eu tô com alguma questão em casa com meu filho, tô percebendo alguma dificuldade na parte alimentar, o que eu faço? Qual é o primeiro passo? Quem eu procuro? O que eu procuro? Meu filho não está comendo, ele começou a restringir a alimentação, já começou a recusar. Eu procuro uma avaliação para terapia. E aí vai de cada profissional. Tem profissionais que já
entra em terapia e aí durante as terapias vai avaliando essa criança, falando da minha conduta por si, eu avalio essa criança e aí a minha avaliação ela ocorre em 2 estágios, primeiro com a família, para poder entender todas as questões, aí é com a família sem a criança, porque aí vem do que a gente falou antes sobre comportamento, muitas das vezes a família, para a família poder ficar à vontade para poder falar, porque muitas das vezes a família fala assim, ai, ele é muito fresco para comer, ele é meio chatinho, não come determinadas coisas, e eu falando isso na frente da criança, a criança vai absorvendo, vai tomando aquilo como verdade. Então, primeiro essa avaliação é feita com a família, para poder entender o que está acontecendo, como que foi a gestação dessa mãe, como que foi o processo de a amamentação, o processo de introdução alimentar, se a criança em algum momento ficou internada, se houve algumas questões, a gente faz uma anamnese ali, a gente faz um levantamento de toda a vida dessa criança e de como que é essa rotina da família também, porque a rotina da família influencia diretamente na alimentação da criança. Peço para os pais, né, algumas fotos, alguns vídeos, e para poder ver como que é a dinâmica da alimentação em casa com a criança. E aí, geralmente, uma semaninha depois, eu faço essa avaliação com a criança. E aí, lá na clínica, a gente tem uma cozinha terapêutica, onde eu vou expor essa criança a determinadas texturas, alimentos, de acordo com os que os pais me informaram. E eu vou entender como que aquela criança se comporta em relação a essa alimentação. Quando ela vê aquele alimento, ela já corre, ela não aceita ficar. Tem crianças que já não aceitaram quando abriu a porta, que viu que tinha comida ali, porque não é necessário ela comer, só se ela quiser. Ela já saiu e já ficou na recepção, ela já não quis mais entrar. Então, ali porque era um ambiente que tinha comida, que tinha um alimento, isso já é um alimento já desconfortável. Era... E quando a gente vê um alimento, a gente já, por mais que você fale assim, você não precisa comer, na sua cabecinha você vai ter que comer, porque é comida, então comida é para comer. Né? Então eles já acham que é para comer. Então quando vê aquele alimento, eu vou entender como que é esse comportamento em relação à criança. Se ela tem nervoso de pegar determinados alimentos, se ela consegue mexer, se não, se ela consegue ficar bem no ambiente, se ela já tem um perfil buscador, que ela fica olhando tudo e querendo mexer em tudo. E aí depois disso a gente conversa com os pais, eu converso com os pais, faço toda a avaliação, pesar, medir aquilo que já é de praxe, que a gente já conhece, e vou conversar com os pais qual vai ser a linha de tratamento que a gente vai seguir. Olha, eu percebi que essa criança ela tem realmente uma dificuldade alimentar, que está associada a uma questão tátil, está associada a uma questão olfativa, tem questões sensoriais envolvidas, pelos exames que eu vi, ou então que eu vou passar, a gente vai avaliar se tem uma deficiência nutricional. Quando eu faço avaliação clínica, olho, vejo a boquinha da criança, a unha, a gente já consegue perceber se tem alguma deficiência nutricional ali inicial. E a partir daí a gente vai fazer toda essa avaliação e falar, olha, realmente é necessário a terapia, a gente vai fazer a terapia uma vez na semana, o tempo só a criança vai me dizer. Né, a gente tem, eu sempre falo, tem data para começar e não para terminar, porque a terapia é um processo que vai de acordo em respeito da criança. O processo terapêutico, ele é o quê? Não é para fazer a criança comer. É para a gente dar a segurança e o conforto que essa criança precisa para ela tomar a iniciativa para comer. Eu sou uma ponte ali para essa criança. Eu faço as demandas e a criança que ela vai me mostrar se ela quer ou não quer comer. Lá na clínica, em nenhum momento, tem algumas coisas que são proibidas dos profissionais falarem. A gente não pede para a criança comer, a gente não pede para a criança experimentar e a gente nem dá comida na boca da criança. Tudo vai ser iniciativa dessa criança. E se a criança ela não tiver em outros processos terapêuticos e eu ver que tem essa necessidade, a gente faz encaminhamento para fono, para TO, porque nunca é um trabalho só da nutrição. Precisa-se, às vezes, de outros profissionais. E o profissional ele precisa entender que a gente não consegue abraçar tudo. E aí a gente precisa fazer esse encaminhamento para ter esse trabalho em conjunto, multi ali, para poder favorecer esse desenvolvimento da criança. Então, a terapia alimentar não é brincar de comidinha. Brincar de comidinha. Não, o brincar está dentro do processo terapêutico, porque criança aprende brincando. Quando eu dei aula antes da nutrição durante 5 anos, eu lecionei e sempre falei. Quando a gente vai ensinar a letrinha A, por exemplo, alfabetizar a criança, a gente não fala assim, essa é a letra A, escreve. Geralmente a criança chega em casa cantando a música da abelhinha, com uma fantasia e tudo mais, porque a gente precisa dessa ludicidade para trabalhar com a criança. A mesma coisa na hora do comer. A gente precisa entender a motivação. A brincadeira faz parte do comer, o cozinhar faz parte do processo terapêutico, a educação nutricional faz parte do processo, é um conjunto. Mas a gente precisa ter um entendimento e a base para saber o que é esse processo
processo terapêutico. Entender quando a criança está confortável, quando ela desregula, quando aquela questão é um estímulo sensorial muito grande para ela, quando ela é hiperresponsiva, quando não. Então, isso tudo a gente precisa ter esse entendimento. Então, eu chegar para a criança e fazer uma culinária, né, é muito abrangente. Às vezes a criança não consegue ficar nem na cozinha. Como que eu vou fazer uma culinária com ela? Então, a gente precisa ter um olhar a mais em relação a isso. Infelizmente, hoje, muita gente vê só o processo terapêutico como brincar de comidinha. Brincar de comidinha faz parte, mas não é a base do processo. E para quem a terapia alimentar ela é indicada? Tem alguma faixa etária específica? Não, para qualquer pessoa de forma geral. Eu não atendo adultos, né? Não é a minha área de segmento, mas eu tenho amigas, por exemplo, que elas trabalham com a dificuldade alimentar só para adultos. Então, tem a terapia alimentar só para adultos. Tem nutris que trabalham o grupo inteiro, desde as crianças até os adultos, as pessoas mais velhas. E porque a dificuldade alimentar, ela pode vir em qualquer idade, né? E geralmente ela vem daquela criança que não foi tratada. E aí se torna aquele adulto mais seletivo, aquele adulto que tem uma dificuldade de comer determinadas coisas, que não come em determinados lugares. Eu tenho familiares, por exemplo, que só comem caldo de feijão. Já com 40 e tantos anos, né? Só come caldo de feijão. Não come o caroço do feijão? Não come o caroço, não come carne vermelha, só come o frango e se for frito, só come carne se for moída. São especificidades lá da infância que não foram tratadas e que foi levada para a vida adulta. Porque é uma coisa, você fala assim, Sari, eu não curto carne vermelha, mas eu como frango de qualquer forma, de qualquer jeito, e tenho uma alimentação super diversificada. Outras questões é você mencionar assim, Sari, eu não como carne porque, não sei, eu tenho dificuldade com aquela textura, o cheiro me incomoda, o feijão, o caroço me dá nervoso, eu só consigo caldo, a textura dele é incômoda para mim, e isso vem desde pequena, minha mãe falava que eu era assim quando criança e tudo mais. Então, isso é uma questão lá de trás que não foi tratada, a gente foi deixando, e agora quando adulto, isso perpetuou, porque não foi tratado lá. Então, você só tem que achar o profissional que vai te atender, né? Mas, assim, crianças em si, desde a introdução alimentar, quando a gente consegue perceber ali em torno de 10 meses, a gente já consegue trabalhar até o adulto por si só. É porque o adulto deve ficar mais... A criança tá o pai, a mãe, o cuidador ali vendo, né, a situação e direcionando. O adulto já toma suas próprias decisões, já tá... Sim. Então, é ele que decide por si, né? Sim. E de repente até esconde algumas questões, assim, Esconde com medo de ser julgado. Vergonha, né? De falar, de eu falar, não como você com esse isso. tamanho, com essa idade, você não come, para então de acho que assim, bobeira. não, eu já sou mais velha, então não tenho mais jeito, sempre fui assim e tudo mais. E é só o que muda, na verdade, é a forma que você vai trabalhar. Porque com criança, como eu falei, é uma forma mais lúdica. Você vai entender, a motivação dele é super-heróis. Então, a gente traz isso para o cenário terapêutico para motivar aquela criança através do alimento. Falando que o brócolis é uma arvorezinha, que o arroz é o arroz do Hulk. Então, a gente vai trazendo aquela ludicidade. Para o adulto, não. É de uma forma mais objetiva. A gente vai entender as dificuldades e vai trabalhar de forma mais direta. Assim também como é com adolescente, por exemplo. Então, a gente vai entender cada criança. Por isso que é muito individual, não é uma receita de bolo, né? A mesma coisa, um protocolo para todo mundo. A gente vai entender a dificuldade e trabalhar em cima daquela dificuldade. E quais os benefícios que são adquiridos na terapia alimentar? Na terapia alimentar a gente adquire diversas habilidades, não só do comer, né? Mas, assim, principalmente para as famílias, para a criança, é tudo novo, porque a gente está construindo com a criança ou ressignificando. Então, para a criança, tudo é muito divertido, aquele lúdico, mas a gente cria esses pontos cognitivos, essas memórias, né, cognitivas, né, afetivas em relação aos alimentos, porque o comer não é só para nutrição, mas comer também é emocional, ele faz parte, a gente tem que comer por prazer, não por obrigação. Então, isso a gente traz dentro da terapia, essas habilidades a criança adquirir. Uma criança que antes ela não conseguia nem ficar perto do alimento, e hoje ela consegue pegar, comer, mas a gente vê esse resultado não só através da criança, que a criança é muito genuína, ela fala de uma forma muito, eu consegui, ela fica super feliz, e muitas vezes também ela não percebe, a gente que realça, olha como você conseguiu comer tal alimento, olha que legal que você antes não fazia, agora você conseguiu fazer, mas o relato da família, ele é mais forte nesses casos, né? Eu tenho, por exemplo, uma família que ela falava assim, Sari, o meu sonho é conseguir ir numa churrascaria.
Teve uma outra família que falou assim, o meu sonho é conseguir viajar, porque hoje, para eu viajar, eu só consigo viajar se for para alugando uma casa, e sempre vai de um lado o liquidificador e de outro o air fry. Porque tem que levar tudo, tem que levar fazer tudo, fazer, ela fala, aquela comida específica. Eu só mudo de ambiente, né? Mas assim, eu não consigo descansar, porque a mesma coisa que eu faço em casa eu tenho que fazer, tenho que cozinhar, ir pro fogão, não consigo relaxar. E aí a família fala assim, teve uma família que me mandou mensagem, eu lembro, foi Natal, o Ano Novo, foi final de ano, falando, Sari, depois ele já estava comigo há 2 anos, depois de 7 anos, é a primeira vez que eu consigo viajar para um hotel fazenda, é a primeira vez que eu consigo viajar com o meu filho, é a primeira vez que eu consigo comer fora de casa. Então, assim, o processo terapêutico para a criança é muito enriquecedor, mas para a família, a mãe poder falar para você que conseguiu voltar a trabalhar, porque o filho consegue ficar na creche, porque agora ele está comendo, isso daí, assim, é uma coisa que eu falo que a gente não tem preço, né? O que realmente a terapia, ela proporciona. A família ter uma vida. Porque geralmente aquela família ela acaba vivendo em prol daquela criança. Muitas das vezes, ou o pai, ou muitas das vezes é a mãe que acaba saindo do emprego para poder se dedicar mais àquela criança, porque a criança não consegue ficar na creche, a criança não consegue ficar com outra pessoa, não consegue comer com outra pessoa. E quando isso vai acontecendo, e a família vai vendo essa evolução, e assim, tem famílias que choram, tem família que agradece, fala assim, nossa, eu nunca imaginei que meu filho fosse comer. Tem famílias que chegam e falam assim, nossa, mas será que ainda tem jeito, né? Será que um dia ele vai voltar a comer? E quando isso se torna realidade, é gratificante para como profissional, né? E assim, a família fica super feliz. E a gente também vê que o processo terapêutico, quando bem feito e indicado de maneira correta, feito de maneira realmente correta, funciona muito bem para a família e para a criança. E qual é o maior desafio que você enfrenta atendendo o público infantil? São os pais? É a família? A família é bem puxada, porque se é criança, né? A gente, criança, como eu falei, criança é muito genuína. Então, você entendendo o que a criança gosta, geralmente eu pergunto para os pais, quando eu converso com eles, qual personagem, qual brinquedo que a criança mais gosta? Lá na clínica a gente trabalha de Scrooby. Então, geralmente de super-heróis, a gente tem um closet praticamente lá. Então, a gente entende o que a criança gosta e a gente vai trazendo aquilo junto. Então, a criança a gente conquista. Agora, a família entender a necessidade do processo terapêutico e principalmente o papel deles dentro do processo, que muitas das vezes eles colocam como se a gente fosse o responsável. Não é terceirizar, né? Isso, né? E às vezes eles colocam, você vai fazer meu filho comer. E na verdade, não, né? Eu falo, eu sou ali uma gota em meio ao oceano. Eu fico 45 minutos, 2 vezes na semana com aquela criança. Família 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eles ficam a maior parte do tempo. Então, o meu trabalho ali é direcionar. Direciona a criança, direciona a família. E a família vai colocar em prática tudo que foi colocado dentro do processo do cenário terapêutico. Então, a família, o grande desafio para eles é entender realmente o que está por trás do comer. Porque quando a gente fala de comer, a gente acha que é só pegar e experimentar. Sário, eu peço ele para experimentar, ele não experimenta. Só que dentro do comer, a gente tem 6 passos. Você nem tentou. Se você experimentar, você vai gostar, né? Só que quando a gente fala do comer, a gente tem 6 passos para chegar no comer. A criança, ela precisa tolerar estar no mesmo ambiente que o alimento. Ela precisa conseguir interagir com esse alimento. O interagir pode ser só olhar para o alimento, né? Se sentir confortável com o cheiro, com o toque, para depois o provar, que é o experimentar. E o experimentar, a gente pede, quando pede para a criança experimentar, a gente pede para ela o quê? Botar na boca, comer, deglutir, mastigar e deglutir. Isso já não é experimentar, isso já é a última fase, que é o comer. O experimentar, eu colocar o alimento na minha boca. Pode ser aquela lambidinha? Pode ser uma lambida, eu posso encostar o alimento nos lábios, eu posso encostar o alimento no dente, encostar ele de forma intraoral. Então, se eu coloquei o alimento na boca e eu cuspi, eu experimentei, porque eu senti o sabor daquele alimento. E a gente fala, nossa, mas você nem experimentou. Ele experimentou, ele não comeu. Comer, ele demanda mais habilidade. Levar aquele alimento na boca, rotacionar, mastigar e deglutir. E aí é o último estágio. Se eu tenho uma criança que ela não consegue ficar nem no mesmo ambiente que esse alimento, ela não vai conseguir comer. Porque ela vai precisar de muito mais para isso. E falando assim, é uma forma muito abrangente de falar, que a gente chama que esses 6 passos, a gente fala que é a escalada do comer, né, dentro da literatura. Mas na literatura em si, esses 6 passos, ele destringe para nós profissionais em 32 passos para o comer. Então, assim, é realmente um trabalho de formiguinha. E muitas das vezes a família não enxerga. E quanto profissional, se eu não mostrar isso para a família, eles vão achar que o quê? A Sari está pegando a criança e brincando ali, brincando de comidinha, trazendo os alimentos e tudo
tudo mais. Então, os pais precisam entender realmente o que está por trás do comer, como ensinar o comer, o que abrange essa dificuldade alimentar, né? O que é seletividade, o que é dificuldade, o que é neofobia, em que estágio os filhos deles estão, se tem uma questão clínica, comportamental, sensorial, ou se tem os três envolvidos, se o filho dele tem, quais questões o filho dele tem, para ele conseguir entender o processo, entender realmente o que está ali por trás, que a criança não quer comer, não é porque ela não gosta, é porque ela realmente não consegue. E aí eu sempre falo para os pais o seguinte, a recusa do seu filho são tijolinhos. Nunca foi porque, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Foi nenhuma questão específica que aconteceu. Foram várias questões que foram vindo, então são vários tijolinhos que foram colocando e criando aquela barreira entre a criança e o alimento. E o nosso papel hoje não vai ser derrubar tudo, porque a gente não consegue derrubar tudo sem errar em algum ponto. A gente vai tirando tijolinho por tijolinho, para a gente deixar aquela base fortalecida. Então, os pais precisam entender isso. Quando você explica isso para os pais, a família abraça. Quando a família não entende isso, torna o processo mais desafiador. E é um processo desafiador a todo instante, porque a família, assim como a gente, precisa estar motivada, assim como a criança. Então, a família, ela chega super animada. Cheia de expectativa. Cheia de expectativa. A gente precisa conversar, explicar isso tudo, alinhar as expectativas. Se é uma criança que só toma leite, a família não pode querer que ela amanhã já esteja comendo arroz e feijão. Então, a gente alinha as expectativas, vai trabalhando junto com os pais e, geralmente, em torno de 3 meses, mais ou menos, eu tenho um novo encontro com esses pais, porque aí é quando as expectativas já estão começando a cair, eles já estão, tipo assim, desacreditados. Na bola de novo. Já estão desacreditados, tipo, não está funcionando. Aí a gente vai, explica, mostra onde a criança estava, aonde ela chegou. Lá na eu adoro uma planilha. Então, lá na clínica, isso tudo é mostrado em gráficos para os pais, né? Onde a criança, quando chegou lá, onde ela estava, onde ela está hoje, o que ela antes não comia, hoje ela come, já come. Então, os pais já conseguem visualizar está caminhando, aquilo. Às vezes não como você gostaria, sim, mas está caminhando. Fica mais palpável, porque eu falo, como eu falei, o processo de comer, o comer é o último. Então, às vezes, a criança não consegue nem ficar no mesmo ambiente que o alimento. E ela já está entrando na cozinha, descascando a banana e cortando. Não está nem chegando perto da boca, mas ela já está descascando. Então, às vezes, a gente não reconhece isso. E a gente precisa reconhecer, para a gente entender que está evoluindo, e para a criança também entender que ela está evoluindo mesmo ela não comendo, mesmo ela ainda não comendo. Então, quando a família entende isso, tipo, eles ficam realmente, nossa, realmente, Sara, eu não tinha percebido isso. E aí isso motiva a família, motiva a criança e o processo terapêutico vai fluindo. E quais são os profissionais que são envolvidos na terapia alimentar? É só a nutricionista ou tem mais alguém? A terapia alimentar, ela pode ser feita por outros profissionais. Tem terapeuta ocupacional que faz a terapia alimentar. É muito mais comum na área da fonoaudiologia, então tem fones que fazem a terapia alimentar. Só que quando a gente trabalha para inserir a alimentação como um todo, o papel principal é do nutricionista, porque o nutricionista ele estuda diretamente a alimentação. E aí a gente não vai só introduzir os alimentos, mas a gente vai fazer todo o ajuste nutricional que essa criança precisa. Então, a família vem, a gente vai introduzir os alimentos, mas ao mesmo tempo eu vou entender, por exemplo, as deficiências nutricionais que aquela criança tem, e só eu, como nutricionista, né, dentro desses terapeutas, que consegue fazer essa correção. A Fona, ela não vai conseguir, ele está com uma anemia, vamos suplementar isso. Ela não vai ter essa questão. Quem vai fazer isso é o profissional nutricionista. O médico pode fazer sim? Pode, mas ele não trabalha com a terapia. A terapia, geralmente, fica entre fono, TO e nutri. Principalmente entre a nutrição. É o que tem mais a capacidade ali para fazer quando se fala do âmbito nutricional. Tá. E quanto tempo normalmente leva para a criança começar a mostrar sinais de que está fazendo efeito, assim, pela sua prática clínica? Tem um tempo mínimo, assim, para você começar a ver alguma evolução na criança, algum resultado? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque cada criança é única, cada criança vai... que todo pai, mãe chega lá falando assim, quanto tempo meu filho vai estar comendo? Cada criança vai reagir de uma determinada forma. Tem crianças que, geralmente, as primeiras sessões é uma criação de vínculo, porque é o que eu falo. Sou uma pessoa nova, estranha para aquela criança, num ambiente estranho. Geralmente, as terapias, os pais geralmente não entram. E aí, quando a criança chega, ela se vê na cozinha, só na sala terapêutica, ali no cenário, só eu e ela, ela fica meio desconfiada. Às vezes, os pais precisam entrar junto. Então, a gente primeiro precisa criar aquele vínculo. Uma vez que esse vínculo está estabelecido, a gente vai trabalhando para essa criança evoluir. Então, varia muito do nível de dificuldade dessa criança, quanto tempo essa criança está, se ela faz outras terapias, se não. Mas, geralmente...
ali a gente já consegue ver que essa criança já está criando uma relação com o alimento já nos primeiros meses de sessões. Em 3, 4 meses de sessão, você já começa a ver que ela já consegue se sentir mais confortável ali no ambiente, no cenário terapêutico, com o alimento, ela já consegue manipular. Agora, comer é muito difícil é muito dizer. Ao mesmo tempo que tem crianças que ficaram comigo, por exemplo, 6, 8 meses, assim, e conseguiram comer, a gente conseguiu aumentar de forma bem rápida e consolidada esse repertório alimentar. Tem crianças que estão comigo há 3 anos, para a gente conseguir introduzir esses alimentos. Até porque tem altos e baixos. Vai ter aquela criança que ela chega, a gente consegue introduzir, ela está indo muito bem, de repente, bum, né, ela já não quer mais ir, ela já não aceita ficar tão perto do alimento. Ela acaba diz, dando uma regredida. Sim, ela diz que não quer estar ali, porque eu sempre falo, quem está na linha de frente, eu falo que tem crianças que me amam, tem outras que já não gostam tanto de mim. Porque eu falo assim, quem está na linha de frente com o alimento, que é algo que desafia que incomoda, aquela criança, né? Que incomoda, que não é algo que está tirando ela da zona de conforto, sou eu. Então, quando tem algo que me tira da minha zona de conforto, que eu não gosto, eu vou evitar. Então, quanto adulto, a gente acaba se esforçando. Quando criança é muito sincera. Não quero ir, não gosto de estar aqui, não gosto de você. Eles falam tranquilamente, né? Sim. E aí eles chegam e falam, não quero estar aqui, não queria vir. E aí a gente vai reconquistando aquela criança novamente para voltar a motivar, para a gente continuar trabalhando. E eu sempre falo, às vezes é necessário dar um passinho para trás para depois dar 2 para frente. Porque às vezes é necessário isso tanto para a gente quanto para a criança. Vai ter sessão que a gente não vai conseguir trabalhar nenhum alimento com aquela criança, porque talvez ela não esteja num dia legal, talvez ela não queria realmente estar ali, talvez aquilo esteja tão desconfortável para ela. Assim como acontece com a gente em qualquer setor da vida, né? Sim, sim. E qual é a diferença, então, para a gente entender, entre a terapia alimentar e um acompanhamento nutricional tradicional, né? Uma ida ao nutricionista? A terapia alimentar, o processo terapêutico, ela é feita como se fosse uma psicóloga, né? Quando você vai na psicóloga, geralmente você vai semanalmente, às vezes mais, né? O processo terapêutico na terapia alimentar também é assim. Você vai 1 vez na semana, às vezes 2 vezes na semana. Depende muito do nível de disponibilidade da família e da necessidade daquela criança. E aí aquela criança, às vezes, vai 2 vezes, vai semanalmente com você. Conforme essa criança ela vai evoluindo, como que a gente trabalha, como que eu trabalho lá na clínica, e as meninas que atendem a minha equipe também faz, né? Conforme essa criança ela vai evoluindo, a gente vai espaçando para criar aquele período de adaptação, que é como se fosse um desmame. Aquela criança está semanalmente com a gente começa a perceber que aumentou o repertório alimentar, está começando a comer bem, está comendo em outros ambientes, está conseguindo comer na casa dos outros, numa festa, na escola, viajando, a gente vai espaçando. Então, passa a ser de 15 em 15 dias. E aí, os pais vão relatando. Eu falo, olha, a gente vai começar a entrar no processo de alta. Vai me falando como vai ser. Damos um tempo de 15 em 15. Sari, está evoluindo bem. A gente mantém até ter a alta. Sari, olha, regrediu. Então, acho que é melhor a gente voltar mais um pouquinho, ficar mais um tempo ali, semanalmente. E aí, essa questão de semanalmente, quinzenalmente, até a gente entrar no processo de alta. Na consulta comum habitual, geralmente a gente tem um espaço maior. E aí varia de idade para idade. Geralmente a gente dá um espaço ali, eu geralmente dou um espaço entre 45 dias a 2 meses. Então, aquela criança vem, por exemplo, porque está acima do peso. E aí a gente faz todos os ajustes, né, o planejamento alimentar daquela criança, avalia exame e tudo mais, passa algumas metas. E, olha, daqui a mais ou menos 1 mês e meio a gente se vê. E aí eu avalio de conforme a família. Se é uma família que eu vejo que realmente é uma família que está empenhada, que está ali, geralmente eu dou uns 2 meses e a gente se encontra. Se é uma família que eu vejo que precisa de alguém mais de pertinho, que tem muita dificuldade, geralmente eu dou de 30 dias a 45 dias, entre 1 mês a 1 mês e meio. Porque sempre tem também aquele período, veio no nutricionista hoje, até conseguir se organizar para mudar a rotina, leva geralmente pode leva levar ali 1 semana, às vezes até 2, então geralmente eu dou esse tempinho um pouco maior para a família conseguir se organizar, e aí eu sempre vou mandando mensagens para saber. E aí, como que está sendo? Está precisando de alguma ajuda? Conseguiu acessar o material? Está tendo algo que está tendo dificuldade? Porque não é porque a gente não se vê semanalmente que a gente só vai precisar se falar daqui a 1 mês, 1 mês e meio, né? Mas aí tem essa diferença. Na terapia a gente está muito mais perto, porque a criança ela precisa de muito mais estímulo. E estímulo, geralmente, sozinha a família não consegue fazer. Ela precisa de um profissional direcionando.
Tem algum plano de saúde ou alguma condição em que a terapia alimentar o plano cobre? O plano não cobre terapia Não cobre. alimentar. A ANS, ela não ainda... Não tá no rol dos... Não tá. Não, só tem a consulta em si, nutricional, né, dentro do rol. O que difere é quando a criança ela é autista. Quando é uma criança neurotípica, o plano de saúde ele é obrigado a arcar com as despesas. Seja uma terapia pelo plano ou seja uma terapia particular. Tá. Por exemplo, se eu tenho uma criança autista que está em tratamento comigo hoje, e aí a mãe conseguiu, por exemplo, uma liminar pelo plano de saúde e o plano indicou uma clínica. Só que a criança ela já tem um vínculo terapêutico comigo porque ela já está há 1 ano comigo. Aí a gente emite um laudo. Na verdade, todas as crianças que passam em terapia comigo, sendo autista ou não, já emitem um laudo para ser enviado pelo plano explicando a necessidade. Mas essa criança em específico, eu emito um laudo e aí a gente coloca o CID, né, o CID do TEA em si, né, da neurodiversidade, mais o da terapia alimentar extrema, a seletividade alimentar extrema que a gente tem dentro do rol, mas não se caracteriza ainda para a cobertura, explicando a necessidade da criança, e aí o plano ele é obrigado a direcionar quando a criança tem uma neurodiversidade. Agora, quando não, aí vai muito do plano. Se não tiver o diagnóstico, for só mesmo uma dificuldade alimentar... Aí, geralmente, o plano ele reembolsa como se fosse uma consulta habitual, que aí ele libera, geralmente, 12 consultas ao ano. Aí depende muito de plano para plano de saúde. Depende do contrato da pessoa, né? Isso. Aí acabam, tem pais que arcam por fora, né, ali, e aí tentam fazer de alguma forma ali para poder ir levando. Mas o plano de saúde cobrir só se for uma criança neurotípica. Tá. Sari, queria agradecer muito sua presença aqui hoje. Obrigada. Da mesma maneira que a dificuldade alimentar, a seletividade está presente na minha vida, né, na vida do meu filho, eu acho que de muitas famílias hoje, né, a gente percebe que tem muitas famílias passando por essas questões alimentares que tiram o nosso sono, de verdade. Deixa o coração da mãe realmente apertadinho quando a criança não quer comer. E acho que dá uma luz, assim, para as famílias buscarem ajuda e entenderem um pouquinho do que pode estar acontecendo com elas. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. A gente vai deixar a rede social da Sari aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem acompanhar de perto o trabalho dela, saber um pouco mais como funciona. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar pra gente, que a gente entra em contato e vai esclarecer todas elas. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e enviar esse vídeo para aquela família que está precisando aprender um pouquinho, ouvir um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.